Opa galera, tudo bom? Hoje a gente vai dar uma aprofundada na linguagem R e a ideia aqui é passar um pouco para vocês da teoria por trás de quais são os princípios-chave que orientam a linguagem, qual que é o problema que a linguagem tenta resolver. É o tipo de aula que a gente não vai codificar agora, mas que no momento que a gente passar a codificar as coisas vão fazer muito mais sentido. No final dessa aula, vocês vão entender qual que é a lógica por trás da sintaxe do R, por que ele se comporta da maneira que ele se comporta, e também vão entender um pouco de como que os dados são representados dentro do R. Então vamos lá. A história do R começa nos anos 70, quando um professor chamado John Chambers, de Stanford, ele ensinava tanto os cursos de estatística quanto de ciência da computação. E ele queria criar uma linguagem que servisse para ser a ponte entre esses dois meios. E nas palavras dele, ele queria uma linguagem que fosse que transformasse código em software da maneira mais fiel e mais rápida possível. O que era muito contrário das linguagens da época. Ele queria uma linguagem simples e ao mesmo tempo eficiente para cálculo. E isso culminou na linguagem S, que ele desenvolveu. E por um tempo essa linguagem teve algum sucesso no meio acadêmico. Mas o que aconteceu em seguida é que na década de 90, dois professores, e o R é justamente por conta das iniciais dos nomes deles, pegaram a linguagem S e resolveram fazer uma implementação gratuita dela e usar isso para fomentar toda a pesquisa que eles faziam, e isso gerou a linguagem R. Esse foi um dos grandes fatores de sucesso da linguagem R, porque ela ficou muito no nicho dos acadêmicos. Então uma série de pacotes, você tem uma série de pacotes que são feitos por professores de Harvard, professores de várias universidades super reconhecidas no mundo, e você consegue ter acesso a isso de graça. E por ser uma licença gratuita também, isso facilitou muito para a adoção em meios de pesquisa e o que culminou no sucesso que a linguagem tem hoje em Data Science. Uma das questões-chave numa linguagem é para quem que ela otimiza o entendimento dela. Isso é, ela tenta ser fácil de ler para o processador ou para o programador. E aí que entra uma questão, porque quando você tem linguagens que são otimizadas para o processador, que são as linguagens de baixo nível chamadas, elas geralmente culminam em ter uma eficiência muito maior, porque elas são muito mais fáceis de ser executadas. Por um outro lado, isso também significa que o programador vai passar muito mais tempo querendo fazer coisas que podem ser triviais. E aí entram as linguagens de alto nível. Tanto R quanto Python eles são classificadas como linguagem de alto nível, mas a grande genialidade que as duas têm é que elas são alto nível para o programador fazer o código dele, mas elas rodam por debaixo do pano linguagens baixo nível como C e Fortran para executar os comandos que são fáceis de programar. Então aí você tem o melhor dos dois mundos, é muito mais tranquilo para você dizer para o computador o que você quer fazer e ele já transcreve isso para linguagens mais eficientes para executar isso da maneira mais performática possível. Um outro ponto importante é como é que a linguagem se orienta. Se são os objetos que invocam ações, que é dita uma linguagem orientada a objetos, ou se é uma linguagem que as ações invocam os objetos ou classes, que seria uma linguagem orientada a funções. Por exemplo, vocês podem imaginar que eu tenho um objeto, uma classe representada por um cachorro, e eu quero ouvir o latido dele. Então, numa linguagem orientada a objetos, o esperado é que eu faça o objeto.método que eu quero. Então, seria um cachorro.latir. Esse é o caso do Python, mas o caso do R é o contrário. Ele faz o seguinte: as ações invocam objetos, então eu quero latir e o latir do cachorro que está em questão. Não existe certo ou errado, mas são maneiras diferentes que você precisa se atentar na hora de entender a sintaxe de um código. A gente viu como a linguagem R orienta a sintaxe dela, mas a próxima questão importante é como é que ela representa dados dentro dela. Porque no final das contas é uma linguagem estatística e vocês vão ver que ela tem algumas nuances que fogem um pouco da regra padrão para isso. Todas as representações mais comuns em várias linguagens o R tem também, então inteiros, numéricos, booleans e strings. Então basicamente os inteiros eles são valores numéricos sem casa decimal. Os numerics ou floats é idêntico, eles têm casas decimais, até 64 casas. Os booleans, ou também chamados de lógicos também, eles são valores de verdadeiro ou falso, que também são análogos a zeros e uns. Então, tranquilamente pode ser interpretado como inteiro,
mas também pode ser interpretado como true ou false e o R não diferencia. A questão que o R puxa um pouco mais para o lado estatístico é principalmente na representação de variáveis categóricas. Então, eu tenho, por exemplo, uma cadeia de texto. Eu tenho, por exemplo, a profissão da pessoa, naquele exemplo de tentar prever doenças cardíacas. A pessoa é professora de educação física. O formato string, ele entra para auxiliar na manipulação de cadeias de texto. Então, por exemplo, eu quero tirar acentos, quero tirar pontuação, quero colocar tudo em caixa alta ou caixa baixa. Então, o formato string ele é para isso. O formato factor ele também é para cadeias de texto, mas ele é usado para representar as cadeias de texto como variáveis. Então, por exemplo, quando eu quiser manipular e tornar o texto mais enxuto, eu vou usar como string, mas quando eu quiser colocar isso no modelo que tenta prever as doenças cardíacas, eu vou colocar como factor. Eu vou colocar, por exemplo, a profissão da pessoa como uma variável que vai explicar o modelo. Mas assim, a analogia que vocês estão vendo com Pokémons é basicamente, a gente tem as entidades e a gente tem a maneira com que essas entidades, esses dados, ficam agregados, ficam acomodados. E aí que entram as estruturas de dados. Então, basicamente, quando eu tenho uma observação individual, ela pode ser desses tipos, integer, numeric, boolean, string, factor, mas elas ficam agregadas de formas diferentes dependendo do que eu quero fazer. A agregação mais comum do R é o vetor, que seria o vector. Ele é basicamente, vocês imaginam que nessas três caixinhas pode ter qualquer valor em cada uma delas. Então, pode ser um integer na primeira, pode ser um boolean na segunda, pode ser uma string na terceira. O R permite isso. E o que acontece é, você tem esse vetor, e quando você tem vários vetores, você pode agregar ele de duas formas. A primeira delas é a matriz, mas uma coisa importante aqui é que o R respeita muito bem a filosofia matemática, a filosofia estatística. Então, quando você faz uma multiplicação entre matrizes, a operação é diferente de você simplesmente multiplicar um valor por outro. É multiplicação matricial. Então, o formato que acaba sendo mais usado, ele é o data frame. O data frame ele é basicamente uma tabela de Excel. Então, ele tem essa primeira camada, que são os nomes das colunas, e em seguida os vetores com os valores. Então, por exemplo, a primeira coluna poderia ser a profissão, e aí ela vai ter os vários exemplos, médico, professor de educação física e por aí vai. E por fim, tem um outro formato que ele é que foge bastante a isso, que é a lista. Ele tem um formato extremamente livre. Você pode ter uma lista e você pode colocar hierarquia nessa lista. Por exemplo, eu tenho a lista consumidores. E eu consigo fazer várias divisões nessa lista. Ó. Lista consumidores, primeira divisão, 2018. Segunda divisão, 2017. E dentro dessas divisões você consegue colocar qualquer coisa. Pode ser um valor solto, por exemplo. Pode ser um data frame, pode ser qualquer outro desses que foram mencionados anteriormente. Essa foi a parte teórica. No screencast que vocês vão ver em seguida, a gente vai fazer tudo isso direto na interface do R, vai fazer muito mais sentido. Eu só achei uma boa a gente passar primeiro por essa parte teórica, porque é uma coisa que vai ajudar, vai fazer uma boa diferença conforme a gente for aprendendo e se aprofundando na linguagem R. Valeu, galera!